Dá para dizer que alguém pode racionalmente pensar e executar a própria morte por uma falta de sentido percebida por um princípio de percepção da vida. E essas pessoas que falam recorrentemente em suicídio, isso é um mito, né? Essas pessoas, algumas pessoas dizem que elas nunca chegam a cometer suicídio de fato, e outras dizem o contrário. E quem fala, quem tem um sentido mórbido da existência, assim, quem tem uma característica de letargia em relação à existência, é um suicida em potencial. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo escarafuchar no senhor é quais são os sintomas mais claros, os sintomas mais claros de alguém que pode estar à beira de querer perder a vida. Vamos lá, pergunta bastante abrangente essa, como sempre, Adriles. Assim, 90%, 97%, dependendo do estudo, e há pesquisadores que falam 100% dos casos estaria virtualmente, né? Em medicina, quando a gente fala virtualmente, é que existem as exceções anedóticas. Estariam relacionados a algum transtorno psiquiátrico. O que não significa, essa é uma confusão muito comum de que 90% dos casos de suicídios poderiam ter sido evitados, são coisas diferentes. Né? Porque muitos dos casos de suicídio são pessoas que estão em tratamento e não foi evitado o suicídio. Né? Uma coisa é a gente conseguir minimizar os riscos, outra coisa é a gente conseguir evitar. Né? Mas esse é um ponto que eu posso escorrer a seguir. 90% dos casos são associados a algum transtorno psiquiátrico, mas qual é o mais importante disparado? A depressão. Há outros importantes? Sim. Transtorno bipolar, bastante importante, doenças relacionadas ao uso de substâncias, transtorno de personalidade borderline, por exemplo, é bastante importante também, e a esquizofrenia. Porém, Adriles, olha que curioso, o transtorno bipolar, quando que ele vai se suicidar? Quando ele está em depressão, não é quando ele está na fase de euforia, alegre, se achando potente. Uma pessoa que está em uso de droga, é quando ele está se divertindo numa rave? Não. É quando vem a baixa, quando vem os sintomas depressivos. Isso acontece até nas pessoas esquizofrênicas, nas pessoas em psicose. Acha-se que é na vigência da psicose que acontece o suicídio. Não, é quando ela está apresentando sintomas depressivos. Entendi. Principalmente, tudo pode acontecer, mas principalmente quando há sintomas depressivos. No transtorno borderline, depressão é a regra. Então acaba que ser isoladamente ou associado a outros transtornos, a depressão é o fator mais importante. Então você pergunta assim, como reconhecer? Disseminando informações sobre o quadro clínico da depressão. Uma tristeza que não passa, uma tristeza que aumenta, uma tristeza com sofrimento muito intenso diante de circunstâncias que a pessoa já passou no passado, a pessoa perdeu o prazer com a vida, a pessoa está se isolando. Tudo isso são coisas que mesmo intuitivamente as pessoas que têm algum conhecimento podem reconhecer em si ou nos outros. E aí fazer o quê? Vai lá, conversa com a pessoa, vê o que está acontecendo, se você tiver um mínimo de intimidade, né? Percebendo que a pessoa está em risco de ter algum sintoma psiquiátrico de fato, recomendar que busque uma ajuda especializada. Então, tudo isso pode ser feito, né? Um fator de alarme, aí tem os fatores de alarme, né? Se a pessoa perdeu esperança, a pessoa começa a falar, por exemplo, viver e morrer tanto faz. Eu não queria morrer, mas eu queria dormir e não acordar mais. Espera aí, cara pálida, dormir e não acordar mais, o que que é? A pessoa fala assim, eu não valho para ninguém, se eu sumir, tanto faz. Uma pessoa dessa já está namorando a ideia. Até que vira uma coisa escancarada, e que tristemente, Adriles, eu pus até um vídeo no meu canal sobre isso, aconteceu nesses dois casos. A Jéssica, por exemplo, os dois ela escreveu... avisaram, né? Foi a tragédia anunciada, a Jéssica, que Deus a tenha, docemente, ela escreveu um texto, não sei se você leu o texto dela, ela escreveu um texto, foi um texto simplório, mas muito honrado e muito aberto, falou, gente, eu não estou bem, olha, eu estou chegando a dezembro viva, graças a Deus, eu já tive 3 tentativas esse ano, vocês não sabem como é que está o emocional das pessoas, por favor, parem com isso. Meu, se uma pessoa faz um apelo desse e não percebem o risco, eu não sei o que vai fazer as pessoas perceberem. Aí vem isso é de cortar o coração, vem a mãe e fala, olha, vocês não sabem o que é ter que levar uma filha correndo para o hospital porque ela teve uma tentativa e ela acabou de ter. Então, junto, uma pessoa que tem depressão de difícil tratamento, tentativas prévias, isso que você falou é muito importante, tentativas prévias é fator de risco para suicídio. Tem gente que acha fator de proteção, Adriles, é uma completa ignorância. Como assim proteção? Já tentou tantas vezes, não vai acontecer. Não, isso é fator de risco. A maioria das pessoas que é vítima de suicídio teve tentativa prévia. Tentativa recente.
Esse é o principal fator de risco. Mesmo expondo Os tudo dois isso... casos, é impressionante. Você está relatando os dois casos, tentativas prévias, aviso, anúncio, e, enfim, toda uma cronologia de uma morte anunciada. Exatamente. E mesmo assim não se percebe o risco. Então eu acho que nessas campanhas de Setembro Amarelo, a gente avançou muito pouco. A gente avançou, acho que só no item da gente deixar de ser um tabu falar a palavra suicídio, que era um tabu até um poucos anos atrás. Sim. Tudo bem, deixou de ser tabu, mas a gente tem muito que aprender, porque a gente não está falando de sinais sutis, a gente está falando de caso escancarado, de uma menina fazendo um apelo muito nobre e honesto, né? Na forma de um texto, e mesmo assim não se viu. Então a gente tem muito que aprender, Adriles. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.